Olá, meus inscritos no meu canal, Aide Alves aqui no YouTube. Estou trazendo para vocês a partir de hoje uma série, Os 10 Mandamentos, baseada no livro de Lauren Wade. Cada semana nós disponibilizaremos um capítulo correspondente a um mandamento, tá certo? Então, nós vamos começar hoje e ao longo de 10 semanas nós estaremos com vocês nessa série. Eu espero que seja muito proveitosa para todos, porque tem uma conotação diferente do que a gente sempre ouviu falar dos 10 mandamentos, uma conotação bem espiritual, mas bem prática também. Então, boa sorte e fiquem comigo. Olá, meus irmãos queridos da Igreja Virtual. Um tempo afastada, né, de vocês, mas Deus sempre me dizendo, Aide, manda uma mensagem para eles. E hoje eu atendi o chamado de Deus e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o amor. Só que eu não vou falar sobre o amor, vou falar sobre o amor perigoso. E esse termo amor, muitas vezes ele é perigoso porque não se trata de amor verdadeiro, né? Tá muito banalizado o amor. E hoje eu vou trazer também a história de Jaqueline e seu noivo Daniel. E ela estava decidida a casar com ele, um rapaz que não sabia tratá-la como noiva, como mulher, como uma criatura humana. E seu pai estava falando com ela que não casasse com ele, mas ela falou: eu vou casar, porque eu o amo. E o pai dizia: você lembra que ele passa vergonha a você, ele lhe constrange na frente das pessoas. Ah, pai, isso é passado. Quando a gente casar, vai melhorar. E o pai falando, argumentando, e a filha: pare com isso. O Daniel é o meu Deus, eu o adoro. Ai, o pai ficou muito triste com essa resposta. E ele ficou com o coração partido. Como é que ele ia falar com a filha que não casasse com o rapaz se ela dizia que ele era o próprio Deus dela? Muitas vezes as pessoas aqui fazem de pessoas, de coisas, de objetos o seu próprio Deus. Mas a Bíblia diz lá em Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim. Você sabe que nessa época de pandemia, muitos pais perderam seus filhos. Então, os pais sentem o coração quebrado quando eles têm seus filhos acometidos por uma doença grave, pela fatalidade da morte. Então, é como Deus se sente quando vê um dos seus filhos, nós aqui na Terra, fazendo coisas e adorando coisas e pessoas que não nos trazem nenhum bem. E os primeiros meses, os pais de Jaqueline sofreram muito porque ela ficou longe deles. Ela se afastou porque o Daniel também nem queria que ela ficasse muito perto dos pais. Satanás pode ser comparado a esse noivo Daniel, que quer separar os filhos de Deus dele. E Deus se sente como os pais de Jaqueline, tristes. Por quê? Porque a filha escolheu um noivo que nem a tratava bem e se separou da família. O povo de Israel estava rodeado por nações que adoravam outros deuses. Então, Deus falou com eles: não terás outros deuses diante de mim. Hoje, talvez a gente não seja tentado a adorar Dagon, Moloque, outros reis que viviam ali entre os filisteus, perto do povo de Israel. Hoje a nossa cultura popular mudou e a gente não, as pessoas não estão mais se inclinando perante deuses de pau e pedra, mas muitas vezes nós estamos adorando pessoas ou coisas. Então, no passado houve os hippies, houve os Beatles,
e eles eram adorados por muitas pessoas, mas a teoria deles, o embasamento teórico deles, não progrediu. Por quê? Porque eles não estavam embasados numa fidelidade verdadeira, né? Satanás fez isso também com Jesus. Ele mostrou os reinos do mundo para Jesus e a glória deles e disse: tudo isso te darei. Mateus 4, 8 e 9 diz que Jesus disse, Satanás disse a Jesus: tudo isso te darei. Hoje, esses deuses, esses ídolos podem vir com a roupagem de dinheiro, de sexo, de poder, com a promessa de que tudo será seu. Jesus sabia a resposta certa, a resposta devida e disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, ele rejeitou os prazeres do mundo, rejeitou os deuses falsos e disse que só para adorar, a gente só podia adorar o Deus do céu. Então, muitas pessoas, um psicólogo de Harvard, Lawrence Kohlberg, ele anunciou que tinha conseguido corrigir o mundo. Só bastava ensinar as pessoas a fazerem a escolha certa e saber o que deveriam fazer. Só que quando um jornalista perguntou a ele: será que a pessoa, sabendo a resposta certa, vai fazer a coisa certa? Então ele falou: às vezes. Então, o mundo, muitos psicólogos, muitos estudiosos, né, eles tentam fazer com que as pessoas acertem, mas deixando Deus de fora. Paulo diz que a gente deve se transformar pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então, experimentar a vontade de Deus é o que nos faz fazer as escolhas corretas. A gente deve fazer a escolha correta sem precisar de experimentar o erro, fracassar para depois voltar para Deus. A gente precisa ser renovado a cada dia, né? O nosso entendimento deve ser renovado, porque a gente, sabendo qual é a vontade de Deus, a gente vai escolher a coisa certa. O salmista Davi dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim o espírito inabalável. Então, o primeiro mandamento ordena pôr de lado os deuses falsos e diz: não terás outros deuses diante de mim. Você não pode deixar o local de Deus vago, nem pode colocar outro Deus no lugar. Você deve sempre ter a Jesus em primeiro lugar no seu coração. Uma vez uma pessoa perguntou a Jesus qual era o maior mandamento e ele citou Deuteronômio 6,5. Ele disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Depois acrescentou: este é o grande primeiro mandamento, né? Mateus 22, 37 e 38. Quando Satanás procurou tentá-lo, Jesus disse que o primeiro mandamento nos ordena a adorar a Deus. Então, aquela menina, Jaqueline, disse: eu amo Daniel, eu o adoro. Então, ela já tinha tirado Deus do trono do seu coração e tinha colocado uma pessoa. E no final, a história que conta que não deu certo esse casamento, ele a maltratou muito, chegava a bater nela e ela, né, humildemente teve que sair e voltar, pedir perdão aos pais por ter escolhido errado. Dar a Deus o seu lugar como soberano significa que não tentaremos sujeitá-lo às nossas ideias preconcebidas, e sim aprenderemos a compreendê-lo, racionalizaremos e o preferiremos com o nosso coração, com a nossa boca e com o nosso entendimento, não é? Ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho dele que está no seio do Pai que o revelou. João 1,18 diz. Então, às vezes, a gente faz o quê? A gente quer mandar em Deus, a gente ordena a Deus a fazer as coisas, mas não é assim.
A gente ama, teme, pede e espera, né? E uma vez Felipe disse, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, há tanto tempo estou convosco e você ainda pergunta, cadê o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Então, muitas vezes nós estamos numa igreja, muitas vezes estamos lendo a Bíblia e estamos esperando um outro poder. Nós não nos satisfazemos com o poder que Deus nos dá através do seu Santo Espírito. Às vezes a gente quer mais, mas a gente não sabe que aquele mais que a gente quer é Deus mais perto de nós, é o Espírito Santo dentro de nós e agindo por nós. Muitas vezes a gente quer mais daqui do mundo, a gente quer Deus, mas a gente quer dividir com o dinheiro, com a fama, com o poder, com os prazeres do mundo. Então a gente tem que ver que esse local de Deus só deve ser preenchido com o próprio Deus. Este é o conceito fundamental e o princípio que abrange e deve abranger a nossa mente e a nossa vida. Quando a gente for estudar, quando a gente for ver um livro, quando a gente for jogar, quando a gente for procurar um amigo, um esposo, um emprego, um local para morar, a gente deve ver e fazer essa pergunta: Jesus ficaria feliz com isso? Jesus estaria feliz se eu estivesse aqui com esses amigos, se eu fizesse isso aqui, se eu assistisse esse vídeo, se eu falasse essas palavras? A gente tem que estar atento ao que Deus quer. E quando a gente colocar Deus no nosso coração, preenchê-lo em todas as áreas de nossa vida, nós seremos completamente assertivos. Vamos sempre escolher as coisas certas, né? A gente precisa obedecer o primeiro e também os outros mandamentos. Mas Deus é quem opera tudo em nós, tanto querer como realizar. Até o fato de eu estar aqui falando para vocês, foi dado essa vontade por Deus. Essa vontade foi dada por Deus. Escolher esse tema foi dado por Deus. Então, nós devemos estar inteiramente nas mãos de Deus. A gente precisa pensar em Deus, obedecer os seus mandamentos e deixá-lo conduzir a nossa vida. A pergunta que preciso fazer para mim mesmo hoje é extremamente simples, mas muito importante. Estou disposta a conceder a Deus seu verdadeiro e legítimo lugar? Estou disposta a torná-lo o primeiro? É disso que se trata esse mandamento. Aqui está um antigo convite que ainda nos fala através dos séculos. Que é o que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma? Então é hoje, é isso que Deus pede de nós, que a gente o ame e o sirva de todo o coração e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra está em nossas mãos, porque ainda temos tempo para mudar de direção, para pedir a tua guia, a tua direção na nossa jornada. Queremos preencher nossa mente, nosso corpo, nosso coração de ti e o Espírito Santo possa habitar em nós, fazendo as escolhas certas, escolhendo tudo que a gente quer colocar diante dos nossos olhos, tudo diante dos nossos ouvidos, as palavras que vamos colocar na boca e as coisas que iremos tocar e amar. Que seja tu, Senhor, o primeiro em nossa vida. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela atenção. Um grande abraço para vocês e eu espero não demorar tanto a voltar a falar com vocês novamente. Um grande abraço e Deus os abençoe.